Saudações, professores! Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o preenchimento e correção da planilha avaliativa, tá? Ao abrir o arquivo enviado pela coordenação, vocês encontrarão este layout, tá? Então, o arquivo chegará até vocês desta maneira. Observe que possuímos 4 abas lá no rodapé, divididas em... Nós temos aqui a aba de língua portuguesa, a aba de produção de texto, matemática e desafio ortográfico. Vamos então iniciar o preenchimento. Para isso, devemos estar na aba Português terceiro ano. É a primeira aba aqui do rodapé, tá? É esta daqui. Primeiro passo, preencher o cabeçalho, tá? Aqui na abinha português, nós temos o cabeçalho. E é normal, o nome da unidade que você seleciona, o seu nome completo e a sua sala, tá bom? Lembrando que a aba aqui, Português terceiro ano, é a planilha matriz. Você precisará preencher o nome dos alunos aqui na planilha de português, tá? O nome dos alunos e o cabeçalho apenas uma vez, tá bom? Lá na planilha de produção, de matemática e desafio, vocês vão perceber que ficará salvo automaticamente, tá? Então, você vai precisar preencher apenas uma vez o nome dos alunos e o cabeçalho, na aba Português. Nós temos, então, o segundo passo. O segundo passo é o preenchimento da lista dos nomes dos estudantes. Lembrando que é aqui na aba Português, tá? E nós temos que colocar o nome dos alunos em ordem alfabética. Não devemos inserir os alunos transferidos. Indicar também os alunos que necessitam de atendimento educacional especializado, AEE. Então, nós temos que colocar os nomes dos alunos em ordem alfabética, não colocar os alunos que foram transferidos e identificar os alunos que recebam atendimento educacional especializado. Você perceberá que esses mesmos campos serão preenchidos nas outras abas do seu arquivo automaticamente, é como eu já disse. Você não precisará preencher nas outras abas o cabeçalho e o nome dos alunos. Ficará salvo automaticamente. Olhem aqui, observem. Nós preenchemos a primeira aba de língua portuguesa, tá? E automaticamente as outras já vão ficar com o cabeçalho e o nome dos alunos automaticamente preenchidos. Agora, nós temos o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Iniciar a inserção dos dados, tá? Depois que nós já preenchemos o cabeçalho e já colocamos os nomes dos nossos alunos, nós vamos preencher agora a coluna aqui, ó, da falta ou presença, tá? Vocês estão percebendo essa setinha aqui ao lado? Então, na coluna da direita dos nomes dos alunos, nós temos a coluna da presença e falta. Se o aluno faltou, nós vamos clicar aqui nessa setinha e vamos selecionar a letra F, tá? Então, automaticamente vai aparecer, quando a gente clica nessa setinha, a letra P ou a letra F, tá? É uma caixa de seleção. Se o aluno faltou, você vai clicar na letra F. Se o aluno
esteve presente, se ele realizou a prova, nós vamos clicar na letra P, ok? Então, P de presença, F de falta. Aqui na caixa de seleção, quando a gente clica nessa setinha, ok? Aqui no caso, Ana Maria estava presente, então nós selecionamos a letrinha P, ok? E ao lado, nós temos aqui, ó, as questões. Então, aqui no caso, nós temos 10 questões de língua portuguesa, os descritores, e agora nós vamos colocar a pontuação obtida por Ana Maria, tá? Se Ana Maria acertou, se o aluno acertou, nós vamos digitar 1. Se a criança errou, nós vamos deixar em branco, tá? Então, 1 são os acertos e em branco são os erros. Assim, por exemplo, Ana Maria, ela errou a questão número 3 e a questão número 9, ok? Você fará isso, esse mesmo processo com os demais alunos, tá? Até terminar a planilha português terceiro ano. Então, aqui, por exemplo, nós já finalizamos de Ana Maria e depois nós vamos fazer com os demais alunos. Nós vamos selecionar P, se o aluno esteve presente, F, se o aluno faltou, e colocar o 1 para as questões assertivas ou deixar em branco se o aluno errou tal questão. Automaticamente, quando você preencher tudo isso, você observará que 3 campos serão preenchidos automaticamente, tá? Os acertos, o percentual de acertos e o total de alunos, desde que seja inserido a presença, tá? Eu vou mostrar para vocês cada um deles. Ó, os acertos, aqui no caso, os acertos de cada aluno, tá? O percentual de acertos, ó, aqui no caso de cada aluno, e o total de alunos. O total de alunos vai aparecer aqui, tá? O total de alunos que realizou a prova. E é muito importante você ter colocado o P aqui, né? Digitado na caixinha de seleção. Quando a gente clica na caixinha de seleção, vai aparecer ou P ou F. Se o aluno fez a prova, a gente coloca P. Se o aluno não fez, nós vamos selecionar a letra F, tá? E automaticamente, quando a gente coloca a presença aqui para os alunos, este número aqui, ó, vai aumentando, tá? No caso aqui, nós só temos um aluno, porque nós só digitamos aqui a pontuação de Ana Maria, de uma aluna somente. Para conferir os dados da sua turma em cada disciplina, você poderá olhar no final da planilha para observar as porcentagens. Então, aqui no final de cada aba, aqui no caso, nós estamos falando de língua portuguesa, português terceiro ano está selecionado, né? A aba português está selecionada. Então, aqui, ó, língua portuguesa. Aqui no final, nós temos o resultado da nossa turma. Aqui, nestes quadradinhos, nessas células, nós temos o percentual de acertos, tá? De cada descritor que nossa turma obteve. Aqui, o percentual de acertos dos descritores de cada questão da nossa turma. Aqui ao lado, ó, nesta célula, nós temos o total de acertos da nossa turma, a quantidade de questões que eles acertaram, e ao lado, nessa célula, o percentual atingido, tá? O percentual de acertos da nossa sala, ok? E aqui também nós temos
o total de alunos que realizaram a prova, o total de questões da nossa prova. E lembrando que a matemática parte da mesma premissa de correção de língua portuguesa, tá bom? A premissa para preencher a planilha de matemática é a mesma de língua portuguesa, então nós vamos colocar P para o aluno que obteve presença, que realizou a avaliação, F para o aluno que faltou, e nós vamos colocar 1 para o aluno que acertou a questão de matemática, e se ele errou, a gente deixa em branco, tá bom? Matemática parte da mesma premissa de língua portuguesa. Aqui nós já temos o quarto passo, que é o preenchimento da planilha de produção de texto. Então, nós já falamos da planilha de língua portuguesa e de matemática, que parte da mesma premissa de língua portuguesa. Agora nós vamos falar de outra abinha, tá? A planilha de produção textual. Nós temos aqui um quadro com algumas habilidades que devem ser observadas por nós professores. Habilidade A, B, C, D e E, tá? Nós devemos observar os seguintes critérios. Se o aluno atingiu tal habilidade, nós vamos digitar aqui neste quadrinho, que são os parâmetros para correção da produção textual, nós vamos digitar aqui 2, se o aluno compreendeu totalmente a proposta solicitada. Se ele compreendeu parcialmente, nós vamos colocar 1 aqui no quadrinho, tá? Ou se o aluno não conseguiu tal habilidade, nós vamos colocar 0, tá? Então, relembrando, nós vamos colocar apenas 2, 1 ou 0. 2, se a habilidade foi totalmente alcançada. 1, se a habilidade foi parcialmente alcançada. E 0, se você observar que o aluno não conseguiu alcançar tal habilidade, tá? E quais são as habilidades? A, B, C, D e E. A habilidade A, compreendeu a proposta solicitada. Habilidade B, escreveu respeitando a sequência de acontecimentos. A habilidade C, segmentou o texto em palavras e frases. A habilidade D, utilizou sinais de pontuação. E a habilidade E, erros ortográficos e letra legível, tá? Então, aqui ao lado, nós vamos colocar 2, se a criança realmente atingiu totalmente a proposta solicitada, tá? A habilidade solicitada. Se a criança conseguiu parcialmente tal habilidade, nós vamos digitar 1, colocar 1 aqui, tá? E se o aluno não atingiu tal habilidade, nós vamos colocar 0. E depois nós vamos fazer a soma. Nós temos aqui então nós temos um exemplo, tá? Da primeira aluna lá que nós preenchemos a planilha, Ana Maria. A Ana Maria, ela conseguiu compreender a proposta solicitada, ela entendeu que ela deveria fazer uma produção textual, ela respeitou a ordem dos fatos. Então, a produção de Ana Maria tinha um início, né? Tinha uma introdução, tinha um desenvolvimento, ela conseguiu contar a história com a ordem dos fatos corretos. Ela finalizou, ela concluiu a produção dela, então ela obteve nota 2 aqui, tá? Ela segmentou o texto em palavras e frases, então ela também obteve 2. Ela teve essa habilidade totalmente alcançada. Porém, na habilidade D,
Utilizou os sinais de pontuação? Infelizmente, Ana Maria ainda não consegue identificar onde que precisa de uma vírgula. Em falas, ela não utilizou travessão, o texto dela ainda não está totalmente estruturado, paragrafado. Então, ela não utilizou corretamente, ela utilizou parcialmente, tá? Os sinais de pontuação. Então, aqui ela obteve um parcialmente, tá? E habilidade E, erros ortográficos e letra legível. Ela ainda, a letrinha dela não tá totalmente compreensível e ela teve alguns erros na ortografia, então ela teve um também. Então agora nós vamos somar, ok? Somando aqui, nós vimos que Ana Maria obteve o total de pontos 8 de um total de 10, tá? Então, relembrando, se o aluno atingiu totalmente tal habilidade, você colocará 2. Se ele atingiu parcialmente, 1. E se ele não conseguiu alcançar tal habilidade, você colocará 0. E depois basta somar a quantidade de pontos do aluno. Aqui nós temos a abinha, tá? Produção textual, ó, produção de texto. Então, a abinha, produção de texto está selecionada. Aqui nós temos a produção textual, a planilha de produção. Também parte da premissa de língua portuguesa e matemática, se o aluno faltou, F. Se o aluno esteve presente, realizou a avaliação, P. E também vai partir da premissa de quantidade de pontos, só que agora é referente às habilidades lá do quadro anterior que eu acabei de dizer. Então, habilidade A, 2, habilidade B, 2 pontos, habilidade C, 2 pontos, habilidade D, 1 e habilidade E, 1. Você fará isso com os demais estudantes da turma até terminar a planilha de produção textual, tá? Para conferir os dados da sua turma nesta categoria, você poderá olhar lá no final da planilha para observar as porcentagens. Aqui no final da planilha, no caso de produção textual, nós temos a média geral da nossa sala, tá? Aqui no caso, as habilidade A, B, C, D e E. Aqui o percentual de acertos em geral da nossa turma. Aqui o percentual da habilidade A, B, C, D e E. Aqui nós temos a quantidade de acertos da nossa turma. Ao lado, do lado direito, o percentual de acertos da nossa turma. E do lado direito do percentual de acertos, nós temos a média geral do nível em que se encontra a nossa turma, tá bom? Então, se você ir na horizontal, na frente do nome do nosso aluno, nós vamos ter aqui a quantidade de acertos, né? Número de acertos. Nós vamos ter o percentual de acertos de cada aluno e aqui o nível de cada aluno. Lá no final, nós vamos ter o geral da nossa turma. E também nós podemos observar lá no quadro, tá? Neste quadro aqui, nós temos o nível em que se encontra a nossa turma no total. Nós vamos ter a quantidade de alunos que se encontra ainda no nível 1 e nível 2, que são níveis insuficientes, tá? Nós vamos ter a quantidade que se encontra no nível 3, que é o nível básico. Nós vamos ter a quantidade de alunos que se encontram no nível 4, que é o nível proficiente, tá? E nós vamos ter a quantidade de alunos
que se encontra já no nível 5, que é o nível avançado. Então, neste quadro aqui, dá uma visão da nossa turma, tá? E aqui nós temos o último item a ser avaliado, que é a planilha de desafio ortográfico, tá? Nós temos parâmetros para a correção do desafio. Nós avaliamos a quantidade de acertos de palavras corretas que o aluno escreveu, tá? Então, nós temos notas de 0 a 10, a nota máxima 10, a mínima 0, ok? Então, se o aluno acertou entre 36 e 40 palavras, que normalmente as coordenadoras nos enviam textos que possuem 40 palavras, esse aluno vai ter nota 10. Se ele acertou entre 26 e 35, ele vai ter de 8 a 9, tá? Então, aí você, como professor, vai mensurar se o aluno já está no 9 ou no 8, ok? Se ele acertar entre 20 e 25, de 6 a 7. Se ele acertou num total de 40 palavras, ele acertou entre 10 e 19, ele vai obter nota 4 a 5, tá? Se ele acertou de 4 a 9 palavras, de um total de 40, ele vai ter notas 2 ou 3. Aí cabe você, professor, mensurar, ok? Se ele não acertar nenhuma palavra ou até 3, aí vai ser nota 0 ou 1, ok? E aqui nós temos um exemplo, ó, a Ana Maria, que é a primeira aluna lá da nossa planilha, que nós colocamos, da nossa planilha fictícia, né? Ana Maria escreveu 35 palavras corretamente. Olhando na tabela referência, podemos observar que o total de pontos que ela fez foi 9 pontos, não foi? Então, 35. O 35, ele vai estar entre 26 e 35, ó, 26 a 35, então eu posso dar de 8 a 9, só que como 35 já está quase no próximo item, né, ó, de referência, eu já dei 9, porque é o máximo, ó, de 26 a 35, então nós já colocamos nota 9 para Ana Maria. Aqui nós temos a nossa planilha do desafio ortográfico, tá? Então, nós selecionamos aqui a aba Desafio Terceiro Ano, Desafio Ortográfico, vai aparecer este layout, tá? E a planilha de desafio ortográfico, ela é bem simples o preenchimento, tá? Nós também temos aqui o local de inserção de falta ou presença. Lembrando que é só clicar na setinha ao lado e vai abrir uma caixa de seleção. Você seleciona a letra P, se a criança esteve presente, ou F, se a criança faltou, ok? Aqui ao lado nós temos a quantidade de pontos obtidos da criança, de acordo com aquela tabela referência, tá? E do lado dos pontos, nós temos os acertos dos alunos, o percentual de cada aluno e o nível, tá? Que cada aluno se encontra. Aqui no caso, nós temos de cada aluno. Lá no final da planilha, nós teremos o resultado da nossa sala, tá bom? E aqui também neste quadro, nós temos o resultado da nossa sala, de acordo com o nível, tá? Nível 1, nível 2, insuficientes, nível 3 é o nível básico, nível 4 é o proficiente e o nível 5, o nível avançado, ok? Você fará isso com todos os alunos, tá?
com os demais alunos da turma até terminar a planilha Desafio Terceiro Ano. Para conferir os dados da sua turma nesta categoria, você poderá olhar lá no final da planilha para observar as porcentagens. Então, lá no final, observem, nós temos o total de pontos da nossa turma, os acertos da nossa turma, o percentual em geral da nossa turma e o nível da nossa turma também, ok? E o quadro lá em cima, que eu já disse para vocês. Aqui nós temos o sexto passo, finalização da planilha. Então, depois que você já preencheu a planilha de língua portuguesa, a de produção textual, a de matemática e a de desafio ortográfico, nós vamos finalizar a planilha. Ao finalizar a planilha, renomeie, ajuda muito, tá? Para facilitar a coordenação na hora da triagem, na hora da identificação das planilhas. Coloque o nome da sua escola, o seu ano, o seu nome para arquivar, tá? Essa planilha. Então, por exemplo, primeiros passos, que aqui é o nome fictício da escola, terceiro ano e o nome, no caso da professora. Ajuda muito a coordenação na hora da triagem das planilhas, ok? E aqui nós temos o nosso sétimo e último passo, tá? Envie sua planilha. Então, após a correção das avaliações, cada professor deve preencher as planilhas e encaminhar às coordenadoras do terceiro ano. E segue aqui os e-mails que devem ser enviados, tá? Da Vânia e da Luciana. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que talvez vocês ainda tenham, é só chamá-las, tá? Que elas orientam certinho. Finalizo aqui, então, o nosso tutorial. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Lembrando que, se por acaso ainda houver alguma dúvida, é só entrar em contato com as coordenadoras, ok? Muito obrigada!